Database Snapshot é uma funcionalidade lançada lá no SQL Server 2008. Ela, consequentemente, se perpetuou para o SQL Server 2008 R2 e também para o 2012, por isso que a gente está falando disso. Database Snapshot é uma feature que foi adicionada dentro desses produtos para que a gente possa ter uma base de dados somente leitura e que a gente possa ter em um determinado ponto de tempo todas as alterações que foram realizadas naquele banco de dados. Para exemplificar, digamos que a gente tem uma base primária, onde todas as nossas aplicações, nossos usuários acessam para tirar relatórios, para fazer acesso, e a gente cria, então, um snapshot, que é uma fotografia desse banco de dados em um determinado horário. Então, a gente tira lá no meio-dia do dia 7 de setembro, a gente tem um snapshot desse banco de dados, vou colocar aqui DB1. Então, o DB1 a gente vai colocar lá DB1 underline SNP de snapshot e nós vamos começar a acessar esse banco de dados assim como ele era no dia 7 de setembro às 12 horas. Isso aqui ele vai se perpetuar. Na verdade, as alterações vão continuar sendo realizadas no banco de dados primário, mas as alterações não vão surtir efeito dentro do nosso snapshot. Essa aqui é a grande sacada dessa funcionalidade que foi lançada no SQL Server 2008. Então, toda vez que a gente acessar uma linha ou uma tabela, ela vai estar no mesmo modo que estava dentro dessa data que ela foi tirada e foi colocada lá dentro do nosso banco de dados. Digamos que a gente tenha duas máquinas que participem de uma replicação do tipo mirroring. Vou colocar aqui SQLA e SQLB. São as duas máquinas aqui que participam desse nosso mirroring. E nós temos o banco de dados, que vai ser, vou colocar aqui B1, banco de dados 1, e vou colocar aqui B1 também, que é o nosso banco de dados, porque ele está sendo mirroring. E como você conhece já sobre mirroring, esse banco de dados ele não está acessível, porque esse aqui é o primário e todas as alterações estão sendo encaminhadas para esse banco de dados. E nesse momento, você não consegue acessar o banco de dados no servidor SQLB. Para isso, a gente tem o snapshot. A gente cria em um determinado ponto um banco de dados que vai ser acessível, a gente vai colocar um nome para ele, vai determinar um nome, ele vai ser um banco de dados dentro da máquina, mas ele vai ser, são duas as propriedades, point in time e read only. São essas duas propriedades desses bancos de dados que fazem parte do Database Snapshot. Ou seja, ele tem um ponto dentro do tempo que ele vai parar todas as atualizações que continuaram sendo feitas no banco de dados primário, ele não vai ter essas atualizações. Ele vai ter uma foto naquele momento que a gente criou. E somente leitura. A gente não consegue escrever, atualizar ou deletar qualquer registro que tem nesse banco de dados. Como a gente vai ver um pouco mais para frente, a estrutura dele é muito diferente, ele é muito menor do que um banco de dados comum, e isso que faz ele ser bom, por um lado, que a gente cria esse snapshot e você consegue fazer acesso a bancos de dados que não tinham possibilidades de ser feito acesso, e ao mesmo tempo a gente consegue colocar nossos usuários para fazer leitura ali, se a gente quiser tirar alguns tipos de relatório para desafogar o servidor primário. Então, ao invés de fazer acesso e criar relatórios a partir desse banco de dados, a gente faz a partir do Database Snapshot. Sim, tem muitas funcionalidades, tem muitos, digamos, perigos dentro dessa funcionalidade em quantidade de memória, em quantidade de disco, mas isso é algo que a gente vai discutir mais para frente, era mais para mostrar a visão geral do que é o Database Snapshot, ele que não tem uma tradução para português, e Database Snapshot é essa a visão geral. Valeu!